Vocês, vamos juntos ouvir a palavra do Senhor através do Ricardo. Boa noite, queridos. Hoje é mais um domingo de quarentena, mais um domingo que a gente fica em casa e não pode estar presente, estar junto, que seria a nossa vontade. No entanto, creio que Deus vai nos unir mais uma vez através da palavra, através dos louvores, através da reunião que vai acontecer agora e de forma online. Também essa mensagem fica gravada no site da igreja e as pessoas vão poder ouvir com calma, compartilhar e, e usar isso como base para sua reflexão durante a semana e tudo mais. Então, eu queria fazer uma oração primeiro para a gente continuar a nossa devocional, nosso culto dessa noite. Querido Deus, a tua palavra fala da nossa incapacidade como homens de sermos capazes de ouvir a Ti completamente, sem ruídos. A nossa limitação nos, nos dificulta, Senhor, de perceber a Tua vontade, de entender a Tua vontade, de falar de Ti. Mas, por outro lado, a Tua palavra também nos assegura que tem um Espírito Santo que nos ensina, que nos converte, que nos consola, que nos capacita a entender coisas espirituais, coisas que da nossa natureza humana seria impossível. Então, Senhor, com base nesse poder do Espírito Santo, nessa crença, nessa certeza de que o Espírito Santo vai intervir, Senhor, é que mesmo eu sou capaz de abrir a tua palavra e falar, e mesmo o meu irmão é capaz de, me ouvindo, apesar dos pecados, apesar das nossas negligências, apesar de tudo, essas palavras podem transformar o meu coração, o coração dos meus irmãos. E rogamos por isso. Rogamos que o Espírito Santo transforme essa mensagem para além de ser uma leitura, para além de ser uma exposição, sejam palavras vindas do Espírito Santo para a vida dos meus irmãos e para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Espírito Santo, ele capacita a gente a falar, mesmo sendo quem somos, né? Mesmo falando como homens. O texto que a gente vai ler, eu gostaria de retornar à exposição de Coríntios, né? 1 Coríntios 13. A gente tem, eu costumo falar que no mundo e na vida cotidiana, o preletor escolhe uma mensagem e ele vai lá e explica e expõe a mensagem dele. Entre nós não é assim. Entre nós é a mensagem que escolhe o preletor. É ela que se escolhe revelar. É o verbo vivo que fala assim, e capacita tanto a mim para falar quanto a você para ouvir. Então, eu gostaria de revisitar o texto de Coríntios 13, do versículo 9 ao 11. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Bom, essa passagem ela remete a uma imperfeição, né, do menino que falava com o menino e andava com o menino, e eu confesso que por muitos anos eu não entendi por que que nesse texto que fala de coisas tão profundas, tão lindas, da excelência do amor, da beleza, da gentileza, da doçura desse amor que Paulo descreve. E eu não falo assim, cara, o que que um menino tem a ver com essa história? O que que um espelho tem a ver com isso? Não, parece que ele. Porque é muito poético. A gente vai lendo que o amor não se alegra com injustiça e coisas assim tão lindas, e de repente, quando eu era menino, parece que dá um freio e fala disso. Bom,
Então, eu queria fazer uma reflexão, primeiro com a origem dessa história, né? Porque a palavra menino, que é usada aqui, no grego, é aquela criança que ela ainda não sabe falar, ou se ela fala com um grau com falta de articulação que seria considerada a primeira infância, né? A palavra aqui, ela é uma palavra que descreve uma criança que ainda gagueja, que ainda fala gugu, mamã, pá, e aí quem só pai e mãe que entendem, né? É aquela criança que ainda não consegue se expressar. E aí ele fala um versículo lá que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Paulo está falando que ele experimentou uma fase na vida dele de que não sabia falar. E quando eu era criança, eu falava de acordo com essa minha incapacidade, né? Essa minha limitação era vista porque eu era menino, eu era uma criança que não sabe falar, e quando eu falava como menino, eu falava pá, pá, pão, pe, e gugu, e app, e só o pai e a mãe vão entender, né? Ninguém entende. E eu falava, gente, por que que no meio nesse poema de 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, entra esse menino? E aí um presbítero da nossa igreja lá, Miguel Gutierrez, me explicou numa pregação, e eu acho que isso trouxe luz para esse texto para mim, para a vida inteira. Ele falava dos filhos dele, né? Os filhos dele, ele viu crescendo, garotos, pipa, bola, violão, praia, surf e retiro, aquela coisa de adolescente, aquela festa. Um belo dia, o filho dele, que ele estava descrevendo, conheceu uma menina. Não só conheceu uma menina, como ele namorou e desenvolveu um relacionamento ao ponto de decidir casar com essa menina. E aí, esse presbítero ele narra que ele entendeu o texto porque, da noite para o dia, aquele garoto que soltava pipa, que tocava violão, que queria fazer vigília, que queria de noite com a galera, com a moçada, e aí ia jogar vôlei com o pessoal da igreja, e que ia para a célula, mas ao mesmo tempo ele falou assim, esse garoto parou e falou assim, cara, eu tenho que me dedicar na minha faculdade, eu tenho que correr com a minha faculdade, eu tenho que conseguir um emprego bom, e começou a estudar para concurso, e já começou a estudar para concurso, já isso e aquilo, passou no concurso e começou a juntar dinheiro para começar, e aí ele entendeu que o filho dele era um menino, e por causa do amor que ele sentia pela esposa, pela noiva, né, ele decidiu ser um homem, ele decidiu ser responsável, ele sentiu que ele tinha que amadurecer, que é só a noite de luau, só o futebol na praia, só o vôlei, não conseguiram trazer sustento para a relação dele, para a relação que ele almejava com a noiva dele, com a namorada dele. Então ele, de menino, da noite para o dia, ele virou um homem. Ele começou a trabalhar, a pensar no melhor faculdade, pensar no estágio, e não vou gastar dinheiro com pizza, não vou gastar dinheiro com cinema, eu vou juntar para isso, e conseguiu casar. Hoje é um garoto feliz e tem filhos e tal. Mas penso que o apóstolo Paulo ele traz essa história por causa disso. Porque assim como esse rapaz, ele da noite para o dia, ele entendeu que o amor dele por sua noiva precisava ser sustentado por gestos, por ações, por atitudes, por compromissos.
ele teve que largar as coisas de menino. Não que não fosse pecado pegar onda na praia, não era pecado fazer luau, não era pecado jogar futebol com os amigos, mas a prioridade dele foi mudando, né? Então, Paulo parece que colocou essa mensagem para falar assim, olha, vocês precisam amadurecer, vocês precisam de ter um relacionamento mais profundo. E aí, e logo ele segue para falar do espelho. O espelho não é da antiguidade, o espelho que Paulo se referia, não é o espelho que vemos hoje. Eu, por ser engenheiro, eu gosto dessas coisas, assim, talvez vocês me perdoem. Mas um espelho moderno foi construído, foi inventado em 1835, aplicando uma camada de prata num vidro plano. Antigamente eles usavam várias técnicas, né? Na antiguidade o que eles costumavam fazer era pegar uma placa de cobre ou de bronze ou então até pedra e polia até que ela começava a refletir, né? E uma das características disso é que você poliu um bronze, daqui a algumas horas é, ele vai parar ele vai parar de ele vai parar de refletir, porque ele vai oxidar, né? Então ele precisa de uma nova polida e toda vez que você vai usar o espelho, você tem que polir ele de novo, de novo, de novo, de novo. E um momentinho. Épocas de internet, né? Épocas de pandemia, as pessoas ligam e a gente estava gravando mensagem. Continuando, o espelho ele tinha que ser polido e polido e polido. E parece que Paulo traz essa mensagem porque há um esforço toda vez que você quer se ver, né? O espelho serve para nada mais nada menos para se ver. E, e Paulo traz essa mensagem do espelho porque é um amor de Deus que nos faz nos enxergar. Sem o amor de Deus, sem esse poder do Espírito Santo, a gente não consegue ser capaz de enxergar as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas soberbas, as nossas iniquidades, a nossa dureza de coração. E por mais que a gente gaste energia, a gente não vai conseguir enxergar toda a limitação, toda a nossa impureza, toda a nossa parcialidade, toda a nossa incapacidade. Por isso que, então, parece que a mensagem nos traz um espelho como essa lembrança de que nós vemos de forma limitada, porque nós somos limitados. Em parte nós vemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é inteiro, o que é parcial, o que é limitado, vai ser, vai ser extinto. E curioso que ele fala, né, a minha Bíblia está aqui do lado, que assim como agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Curioso que o espelho ele serve para nos enxergarmos, né? Esse amor poderoso de Deus, ele nos permite nos enxergar o suficiente para saber como somos dependentes de Deus, como somos frágeis, como somos limitados, mas uma hora nós não vamos precisar do espelho do Espírito Santo para mostrar para a gente quem a gente é. A gente não vai precisar do reflexo que o próprio Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado, da nossa injustiça, da nossa teimosia, da nossa soberba. Nós vamos ver face a face. Nós vamos ver o nosso Deus face a face. Então, o que vemos em parte, sabemos que um dia vemos a nós mesmos, né? Quando a gente olha e a Bíblia nos mostra quem nós somos, e nós aproximamos para a hora da ceia de hoje, né? E a Bíblia nos fala assim: vocês são isso aqui, é isso aqui que é o Ricardo, é isso aqui que é fulano, que é Cicrana, Maria, tal. Esse, só que um dia
você vai me ver e você vai me conhecer e eu te conheço e não vai ter mais uma coisa limitada para mostrar para a gente quem a gente é diante de Deus. A gente vai estar diante do Deus Supremo, um Deus maravilhoso. Essa é uma promessa que Coríntios traz. Então, é, gostaria de falar só mais umas coisinhas simples, né? Por que Corinto era tão complicado assim? E aí você lê a carta de Coríntios, né? E era um pessoal cheio de confusão, né? E a moçada lá parece que vivia em pé de guerra. E o que era isso? A gente fica limitado a entender a partir das nossas próprias nossa história. Só que essa história aconteceu 2000 anos atrás, a partir de uma realidade interessante, diferente da nossa. Corinto, de 2000 anos atrás, era uma cidade romana, né? É na Grécia, mas durante as batalhas de dominação de Roma foi destruída. E 100 anos, em mais ou menos 100 anos, ela foi reconstruída aos moldes romanos. Então era uma cidade extremamente comercial, era uma cidade que tinha dois portos, né? Um lado era virado para a Ásia e o outro lado era virado para a Europa. Era num istmo, era numa pontinha de terra, numa a tripinha de terra que separava o Mediterrâneo, né? Então, de um lado você recebia uma mercadoria da Ásia, desembarcavam em Corinto de um lado da cidade, transportavam para o outro lado da cidade, para outro porto que levava para as coisas para a Europa. E essa movimentação simplesinha nessa cidade de Corinto economizava 400 quilômetros de rota marítima. Então era um porto necessário, era um porto extremamente rico. E uma das características da Corinto, antes de Roma ter dominado, quando era na Grécia, era a capital de uma deusa chamada Afrodite. A cidade era dedicada à deusa Afrodite, que era a deusa do amor erótico, do amor romântico, né? Do amor da paixão. E a cidade era conhecida por ser um lugar de adoração a essa deusa que os romanos chamavam de Vênus, né? E a cidade, mesmo destruída e reconstruída, continuou sendo um lugar de veneração dessa deusa do amor, desse amor eros, né? Um amor que tinha a ver com atração física, com sensualidade, com romance, com eroticidade, com isso tudo. E aí Paulo parece que ele fala assim, gente, vocês não entendem o que é amor porque vocês vivem num lugar em que o amor é deturpado, né? E voltando um pouquinho mais, é muito legal o Novo Testamento ter sido escrito em grego, porque o grego ele tem palavra para tudo, né? Assim, porque acredito eu, pessoalmente, que eles eram uma nação de filósofos, né? E Aristóteles, Platão e vai por aí afora, né? Dezenas e dezenas de famosos escritores já na época de Jesus já eram escritores antigos, já eram clássicos, né? E então eles gastavam energia para analisar os sentimentos, a alma, o ser humano e escreviam muito sobre todos os temas. Então parece que a língua grega ela conseguiu fazer uma coisa que é o seguinte, ele conseguiu por conta dessa análise toda, dessa filosofia toda, eles conseguiram discernir melhor as palavras do que nós. Por que eu vou te falar isso? Porque a gente fala eu amo Itacoatiara, é um sentimento diferente de eu amo lasanha, que também é diferente de eu amo meu filho, que também é diferente de eu amo meu pai, e também é diferente do eu amo o Brasil, e também é diferente de eu amo minha esposa. A palavra eu amo para nós é a mesma para tudo, né? O amor não é o mesmo, mas a palavra é. Então, quando a gente lê do amor, a gente fica meio confuso, porque é uma palavra que na nossa língua portuguesa, em outras línguas também, né, ela tem só uma vertente, né? E se você pesquisar, entrar na internet agora e buscar amor, 99,9% vai aparecer coisas ligadas a romance,
ligados à emoção, né? E ligados a temas e as músicas, né? Quais as músicas de amor que a gente tem? Todas elas são da paixão, né? São, né? Do- da atração, né? Quando muito, né? Um amor filial, né? Ou coisa que o vale. Mas a maior parte você vai ver é uma literatura de paixão, é Romeu e Julieta e dos clássicos e todos mesmo você vai ver isso. E o lance é o seguinte, quando foi escrito em grego, permitiu eles escolherem, né, os primeiros cristãos escolherem a palavra ágape, que ela é uma palavra pouco usada na Grécia. Era uma coisa como usada no início de uma carta, assim, prezado amigo, era ágape, né? Era uma palavra que tinha assim, que você usava meio que para saudar uma pessoa, né? E a palavra amor, ela aparece com várias definições. Tem o amor eros, que como eu estava falando, que era da Afrodite, ou da Vênus, que era um amor que significa romance, que também tem atração sexual, tem é, desejo, interesse, né, prazer, todo esse viés. Tem o filia, que é a amizade, né? Tem também filos, que é, que é confiabilidade. Tem também storge, que também tem a ver com afeição, é como aquela afeição que pessoas que moram há 50 anos são amigos de infância, tem 60 anos de idade e continuam amigos, né? Ou então aquele casal que está 50 anos casado, que basta um olhar para o outro, ele já tem, um entende o que o outro está falando sem precisar de palavras, né? Tem um afeto, tem uma, uma unidade. Tem outra palavra que é philautia, que é auto-amor, aquele amor próprio, é o cuidado de si mesmo, né? Também tem xênia, que é ligado à hospitalidade, pragma, né? Também tem o ludus, que é um amor daquela pessoa que gosta de estar junto, tá brincando, tá, tá com os amigos. Tem até a mania, que é um transtorno de quem não sabe amar direito. E por aí afora, ou seja, a palavra amor, para os gregos, eles tinham uma, uma gama de definições que facilitavam o entendimento. Então, Paulo pega e fala assim: olha, o amor que vocês conhecem, o amor comum, o amor da. Não é esse que eu estou falando. É um amor ágape, é um amor de quem está. Quem se aproxima do outro. E a palavra ágape ela aparece em mais de 300 vezes no Novo Testamento. E curioso que o ágape, ele não é uma palavra, não é um sentimento, né? Aqui em Coríntios 13, por acaso, né, para a gente voltar para falar de Coríntios 13, ela não está falando de um sentimento. É um, tá mais como um verbo, né? Como uma atitude, né? O verbo ele está num tempo. Também as palavras têm várias conjugações verbais. E a palavra usada no grego aqui para o ágape, né, era como se fosse assim aquele é uma coisa que foi feita no passado, mas que tem resultados perenes, assim, como eu amei significa eu amo, significa eu continuo amando. Ele tem um efeito duradouro, é como se você tivesse eu pintei a parede continua pintada, né? E Paulo fala desse amor assim, desse um amor que marca e deixa marca. Ele fica presente. Não é um sentimento. Ah, eu tô te amando hoje pra caramba. Como hoje eu não tô te amando nada, né? Eu amo o pôr do sol. Não é desse amor que Paulo fala. Paulo fala de um amor que é sublime, né? E voltar mais um pouquinho ainda, que é muito legal a gente falar e a gente acaba no capítulo 12 de Coríntios, né? Fala do Espírito Santo. Ele fala no versículo 2 do no capítulo 12.
Por isso que faço-vos compreender que ninguém fala pelo Espírito Santo, afirma anátema Jesus. Isso não vem do Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O capítulo 12 é uma introdução ao capítulo 13. Repare que o Paulo não escreveu um romance. Ele não escreveu, vou escrever o capítulo 12, agora vou descansar e amanhã eu escrevo o capítulo 13. Ele escreveu uma carta, né? E a gente que ao longo da história da igreja foi dividindo em pedaços para ficar mais fácil de localizar e ensinar e ler e dividir e estudar, né? O capítulo 12 faz parte do capítulo 13, como o 14 tem a ver com o 13, porque é uma carta para um povo, para umas pessoas e tem um início, um meio e um fim. E o que eu estava falando do capítulo 12? Sobre ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ele estava ensinando para essa igreja que o Espírito Santo ele opera o convencimento. Ninguém consegue convencer ninguém de nada. Ninguém consegue falar assim, Jesus é o Senhor. Na época de Senhor, né, não é uma tratativa assim, o senhor fulano estava ali, o seu fulano é o dono da padaria. Não, quando ele fala, ninguém consegue exprimir isso, senão pelo Espírito Santo, que Jesus é o Senhor, quer dizer, Jesus é o que manda no universo. Só o Espírito Santo é capaz de convencer alguém dessa afirmação e fazer essa pessoa estar segura para afirmar isso. Não existe outro motivo filosófico, intelectual, que senão o Espírito Santo que nos convence de que Jesus é o Senhor, que Ele é o dono do universo, que Ele é o que manifesta Deus em carne, Ele que vem em terra para pagar pelo seu e pelo meu pecado. Bom, no capítulo 12 ele fala disso, de que o Espírito Santo convenceu ao pessoal de Corinto de Jesus. Mais à frente, ele fala de que esse Espírito Santo ele dá capacidades diversas para a igreja. O mesmo Espírito Santo, ele dá serviço diferente para cada um. É o mesmo Espírito que se manifesta e cada um diferente do outro, visando um proveito comum. Por isso que o Espírito Santo Paulo está explicando, é o Espírito Santo que convence você de que Deus se manifestou em Jesus, que Jesus é o Senhor. Logo mais à frente ele fala que é o Espírito Santo que nos dá os dons que nos capacitam a manifestar esse senhorio de Cristo. E capacita a gente a pregar o Evangelho, capacita a gente a edificar a igreja. Mais à frente ele fala que é o Espírito Santo que faz a igreja virar um corpo, ou seja, apesar de eu estar falando pela internet, você está chegando na sua casa pela internet, é o Espírito Santo que está chegando no seu coração e está chegando no meu coração para transmitir essa mensagem. Mais à frente ele fala que isso é um milagre, que esse Espírito Santo ele dá dons, coisas poderosas, mas chega lá no final do capítulo 12, ele fala que vou ler o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí, o último pedacinho do capítulo 31, do versículo 31, do capítulo 12, versículo 31. E eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Vou repetir. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então Paulo fala, olha, é muito bacana vocês terem sido convencidos pelo Espírito Santo. É muito bacana, porque sem o Espírito Santo vocês jamais iam reconhecer que o Senhor, Jesus é o Senhor. É muito bacana você ter dons, você falar, você ter visões, ter discernimento espiritual, você orar e a pessoa ser curada. Isso é muito bacana e é sobrenatural, porque sem o Espírito Santo isso não aconteceria. É muito bacana, muito bom você experimentar uma igreja
onde um abençoa o outro, onde um ensina, um outro ministra, um outro faz intercessão, um outro visita o doente, e é muito bacana isso. É maravilhoso e é sobrenatural, porque só o Espírito Santo consegue fazer isso. E aí ele vai falando assim, tudo isso funciona como uma máquina perfeita, onde a mão ajuda o pé ajuda a cabeça ajuda o estômago e tudo funciona perfeitamente. Sobrenatural. Poder de Deus. Isso é poder de Deus para convencer você do pecado, é o poder de Deus para convencer você da soberania de Jesus. Existe o poder de Deus que faz você ter capacidades além das suas, são os dons. É o poder de Deus que faz você ser útil para a tua igreja e útil para a sua nação, para o seu povo, para a sua sociedade, porque você passa a ser profeta, passa a ser instrumento, passa a ser veículo de Deus para a vida do teu vizinho, do seu tio, da sua avó, de quem não conhece Jesus. Eles não vão ver em outras pessoas, eles vão procurar em você, vai procurar em mim, né? É sobrenatural como é que você e eu sendo eu, as pessoas vão olhar para mim e olhar para você e falar assim: tem Jesus nesse cidadão. Esse cidadão tem uma coisa sobrenatural. E essa coisa sobrenatural é o Espírito Santo. Só que Paulo fala assim, cara, mas disso tudo que é sobrenatural, tem uma coisa mais sobrenatural ainda. Uma coisa que eu não consigo explicar. É sobremodo excelente. Eu vou te passar a explicar o que é sobremodo excelente. E aí ele fala do amor. Aí ele abre Coríntios 13, quer dizer que ele continua falando: o amor é bom, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor o amor me transforma. O amor é um caminho. Então Paulo apresenta para a nossa linguagem limitada um entendimento muito maior do que o amor. O amor não é um sentimento, é mais do que um sentimento. O amor é uma atitude, é um verbo. O amor é uma postura. O amor, ele, como eu estava explicando, aqui a palavra ágape aqui, ele tem um sentido de algo que é feito e que tem reflexo para frente, algo que é feito no passado e que marca o futuro, né? Então é um evento, mas Paulo apresenta isso com mais do que um evento. Paulo apresenta isso como um caminho sobremodo excelente. E conhecendo o que a gente fala no capítulo 12, Paulo fala do capítulo 12 do Espírito Santo, a gente vê que esse amor que é descrito, que foi, como o pastor Eduardo falou nas últimas mensagens, de forma tão sobrenatural, um amor tão, tão belo, tão bonito, tão profundo, que eu não conheço na escritura, na literatura humana, uma descrição tão bonita desse amor que abre a mão de si mesmo para cuidar do próximo, esse amor que se rende, esse amor que serve, esse amor que não tem ciúme, esse amor que não se ofende. Então, Paulo apresenta para a gente um caminho. O amor não é mais um verbo, o amor não é mais um sentimento, mas é um caminho. É um modo de vida, é um modo de pensar, é um modo de viver. Por isso que Paulo fala, lá no finalzinho, e eu vou voltar para lá, por isso que ele fala que a gente era menino e passa a ser homem. Por isso que Paulo fala que eu era criança e fiquei adulto. Eu não falava coisa com coisa. Eu pensava, olhava a nuvem e pensava que era coisa de comer. Hoje eu entendo, porque eu via como em parte. Agora, com o amor de Deus, com o poder de Deus, eu vejo face a face. Eu verei face a face. Eu serei transformado. Como diz lá no Salmo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Perdão, acho que é provérbio, agora já não sei, mas a citação é essa. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a verdade do Evangelho. Me aproximo de Jesus por causa do poder de Jesus.
E esse poder de Jesus, através do Espírito Santo, transforma o meu caráter, transforma a forma com que eu penso, a forma com que eu ajo. E eu era menino outro dia, e vou ser homem no futuro. O que a palavra de Deus fala para a gente, e quando a gente aproxima da ceia, é que a gente vive em parte, vivemos limitado esse amor, mas o próprio Deus vai nos conduzir por esse caminho. Ele quer nos conduzir, basta a gente obedecer, basta a gente estar pronto para obedecer, a viver uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de gentileza, uma vida de honestidade, uma vida de gentileza com os irmãos, de ética. Que essa palavra, nosso português é tão limitado. Não é um sentimento. Não é um sentimento. Jesus nos convoca e nos capacita pelo Espírito dele a vivermos num caminho sobremodo excelente. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, quem sou eu para ser convidado para esse caminho? Quem sou eu para tão infantil, tão bobo, tão cheio de manias, tão cheio de teimosias, ser convocado das trevas para o reino do Filho do seu amor, ser capacitado a viver, não a sentir coisas gostosas e bonitas, mas a ter um compromisso, ter uma ética cristã, a ter um caminho cristão, andar como tu andaste. Senhor, agora que estamos chegando, nos encaminhando para a ceia, Senhor, quero derramar meu coração, quero que os seus filhos também, cada um em seu lugar, sua casa, eles tenham um conhecimento de que o mesmo Espírito Santo que opera maravilhas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos convence que o Senhor Jesus é Senhor, que nos dá dons espirituais para a gente viver dando glória e testemunhando do Evangelho, é o mesmo Espírito que quer trazer a gente da infantilidade, da imaturidade, para falar coisas de Deus, para falar coisas maduras, para falar coisas que edificam, coisas que comprovem que o Senhor é Deus nessa terra. Eu peço que tu transforme, Senhor, tu nos capacites, me faça deixar de ser menino, me faça falar coisas de gente grande, e peço que meu irmão também experimente. Ele comece a falar coisas de gente madura, não de gente que vive 50 anos na igreja, brigando, criando confusão, criando caso, mas os meninos cresçam para a glória de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Amém.